paciente, a abordagem inicial do paciente grave e a obtenção da sua via aérea. Bom, toda vez que a gente pensa em abordagem inicial de paciente grave, subentende-se que nós vamos estar num ambiente de urgência e emergência, tá certo? E nesse ambiente de urgência e emergência, a abordagem inicial do paciente grave, ela deve ser rápida, né? Você não pode ficar pensando muito no que vai fazer, você já tem que ter tudo mais ou menos adequado dentro de sua mente. Tem que ser sistematizada, porque senão, principalmente em alguns serviços onde a porta é aberta, que chega desde uma febre até um paciente politraumatizado, com traumatismo crânioencefálico, exposição de massa encefálica, tá certo? Você tem que sistematizar. E a melhor maneira para sistematizar esse atendimento, né, é o atendimento por prioridade, é o atendimento em função, né, da gravidade da doença, tá certo? E o tempo que nós vamos estabelecer para darmos o primeiro atendimento a esse paciente. E para isso, né, comumente os grandes serviços, e agora já está se abrangendo, né, já existe uma abrangência para pequenos serviços, é a instalação de determinados protocolos de acolhimento. Existem vários, tá bom? Mas o mais comum, o qual vocês, em breve, quando formados, vão se deparar, é o protocolo de Manchester, tá certo? Na maioria das vezes ele é realizado, né, essa triagem inicial, pelo corpo de enfermagem devidamente preparado. Como que o protocolo de Manchester funciona? Ele prioriza o atendimento desses pacientes, conforme a sua gravidade, por cores. Então, o paciente recebe tarja vermelha, laranja, amarela, verde e azul. E, respectivamente, a tarja vermelha, você tem que atender imediatamente esse paciente. A tarja laranja, você tem até 10 minutos para atender esse paciente. A tarja amarela, 60 minutos para atender esse paciente. A verde, em até 120 minutos. E a azul, que é a não urgente, tá certo? Em até 240 minutos. Nós temos aí para poder acolher esse paciente. Perfeito? Bom, conforme eu coloquei, né, existem outras escalas que são utilizadas também em determinados serviços para poder designar, priorizar e acolher, né, de forma sistemática o atendimento desses pacientes. Uma outra escala, além da escala de Manchester, a título de curiosidade, é a S, né, que é a Emergency Severity Index, que vai trabalhar mais ou menos da mesma maneira no que diz respeito ao acolhimento do paciente grave, tá bom? Mas, assim, no dia a dia dos senhores e das senhoras, tenham em mente aí o protocolo de Manchester. Você chegou num ambiente para começar o seu plantão e viu que já existe o protocolo, subentende-se que, no mínimo, existe já um certo grau de organização nesse ambiente onde você vai trabalhar. Perfeito? Gente, outro detalhe, na abordagem inicial do paciente grave, todos os pacientes encaminhados à sala de emergência, tá certo? Isso eu já coloquei para vocês na disciplina de urgência e emergência 1, nas intoxicações exógenas. Esses pacientes, todos, eles são elegíveis para monitorização multiparamétrica, tá certo? Onde nós vamos colocar um cabo de eletrocardiograma através de monitor, nós vamos colocar um sensor de oximetria de pulso, tá certo? Nós vamos colocar um oxigênio suplementar para esse paciente, né, caso seja necessário, e vamos obter um acesso venoso. Portanto, né, reportando ao conhecimento já adquirido de vocês, é o MOVE, monitorização, oxigênio e veia. Perfeito? Ou seja, todos vão ser elegíveis para esse tipo de monitorização.
O que vem a ser a monitorização multiparamétrica? Tá? Monitorização multiparamétrica, ela nada mais é que o quê? É você colocar, né, obter para esse paciente uma maneira de aferição da pressão arterial, seja essa de forma não invasiva, como a gente vê aqui no canto inferior do vídeo, onde nós vemos aí um manômetro, né? E uma maneira de ausculta da pressão arterial, tá? Ou, oposto a esses lá, a essa figura, nós temos a monitorização da pressão arterial de forma invasiva, aonde nós vamos inserir, tá certo? Um catéter, né? Normalmente aí a gente denomina isso de gel, né? Na artéria, na maioria das vezes, a artéria radial, né, do paciente, e conectar esse catéter a um dispositivo, a um sensor, a um leitor, que através das ondas de pulso refletidas pelo sangue, né, que tende a subir pelo catéter, vai expressar uma determinada pressão, um determinado valor de uma pressão arterial. A pressão arterial não é a primeira que nós vamos obter, tá certo? Principalmente no paciente tarjado de vermelho, que tem que ter aquele atendimento imediato, em 0 minutos, né? Que é o paciente que está com risco iminente de vida, risco iminente de morte, desculpe. E depois que você estabilizou o paciente, você obtém a pressão arterial invasiva, né? Porque ela demora um pouquinho mais. Bom, dentro da monitorização multiparamétrica, nós vimos aí, né, a aferição da pressão arterial, de forma invasiva e não invasiva. Depois nós vamos passar para a questão da oximetria de pulso, né? Existem inúmeros aparelhos, dispositivos, sensores que medem a oximetria de pulso, uns isolados, outros acoplados ao monitor de eletrocardiograma, enfim. Existe um... Mas o que a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando vai se fazer uma avaliação de uma saturação arterial de oxigênio, né? Cuja normalidade, todos os senhores e senhoras sabem, tem que ser no mínimo acima de 94% em ar ambiente, né? A gente tem que tomar cuidado com determinados artefatos que podem acontecer, por exemplo, esmalte no dedo, cianose decorrente de estados de baixa perfusão tecidual, o paciente já ser um arteriopata prévio, onde ele já vai ter também, ele já convive com o estado de baixa perfusão, né? Isso leva ao que? O aparelho, como ele trabalha através de comprimento de onda e absorvância de luz, principalmente do oxigênio ligado à hemoglobina, isso aí leva, às vezes, a interpretações errôneas. Às vezes o aparelho pode demonstrar que o paciente está lá com uma saturação de 88%, por exemplo, já com um oxigênio suplementar de 3 litros por minuto. Na realidade, o estado geral do paciente ali naquele momento, em função de determinados artefatos, pode falsear. Lembrar também, né, conforme nós estudamos na disciplina de UE1, o oxímetro de pulso, isso eu coloquei muito para vocês lá, se vocês se lembram, que ele é incapaz de diferenciar a hemoglobina normal da meta-hemoglobina, né, e da carboxiemoglobina, principalmente aí, relembrando nas intoxicações por cianeto, né? Então, às vezes, o paciente ele está com uma saturação adequada, porém, ele não está com uma saturação adequada, porém, como o oxímetro não consegue fazer essa diferenciação, ele pode falsear positivamente o valor de uma saturação. Perfeito? Dando continuidade, dentro da monitorização multiparamétrica, né? O último item que a gente tem que
que manteja o paciente adequadamente monitorizado é o monitor contínuo de eletrocardiograma, tá certo? Na maioria das vezes, ou a maioria desses monitores, eles vêm na tela, né, com 3 derivações, tá bom? Eu sugiro a vocês que sempre, quando estiverem, né, perante aí o paciente em processo de monitorização, que vocês mandem a enfermagem colocar no monitor as derivações D1, D2 e D3, tá certo? Porque são derivações cuja amplitude, formato de onda são de maior facilidade de interpretação, principalmente a derivação D2, tá certo? Na maioria das vezes, a colocação dos eletrodos, isso é muito importante, tá? Porque antes de vocês observarem no alto, né, no monitor, o traçado eletrocardiográfico, batam o olho no tórax do paciente e vejam se os eletrodos, né, que universalmente eles são diferenciados em cor verde, preto, amarelo e vermelho, se estão adequadamente colocados. Porque isso, às vezes, uma troca de local. Por exemplo, você colocar o monitor vermelho no lugar do verde, ou preto no lugar do branco, ou amarelo, isso aí pode nos dar aí alguma falseada na interpretação em função do traçado que vai aparecer. Na maioria das vezes, braço esquerdo, eletrodo amarelo, membro inferior esquerdo, eletrodo verde, membro inferior direito, eletrodo preto, membro superior direito, eletrodo vermelho. Ou seja, aqui vai uma regrinha. Bandeira do Brasil, do lado esquerdo, verde, amarelo. Aonde há fumaça, cor preta, normalmente existe fogo, tá certo? Então, assim, é um processo mnemônico para vocês se lembrarem. Bandeira do Brasil, verde, amarelo, lado esquerdo. Aonde há fumaça, há fogo, tá certo? Eletrodo preto, membro inferior direito, eletrodo vermelho, membro superior direito. Em algumas situações, esses eletrodos, tá certo? Podem ser colocados no tórax, seguindo esta sequência. Por exemplo, próximo ao ombro direito, eletrodo vermelho. Próximo à fossa ilíaca direita, eletrodo preto. Próximo ao ombro esquerdo, eletrodo amarelo. Próximo à fossa ilíaca esquerda, eletrodo verde. E existe em alguns monitores um eletrodo cinza, um eletrodo branco, que vai, na maioria das vezes, ser locado na região do apêndice xifoide. Tudo bem, gente? Vamos lá? Bom, uma vez feita a monitorização, nós vamos para a oxigenoterapia suplementar. Ou seja, o paciente chegou, foi classificado pelo protocolo de Manchester entre as suas cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, né? Esse paciente, como chegou no departamento de emergência, ele recebeu a monitorização multiparamétrica constituída de pressão arterial não invasiva e ou invasiva, monitorização da oximetria de pulso, para ver como é que está a saturação de oxigênio desse paciente, e recebeu o registro e a monitorização eletrocardiográfica, na maioria das vezes constituída por 3 derivações, D1, D2 e D3, e onde os senhores, antes de avaliarem o ritmo dessa derivação eletrocardiográfica ao monitor, vocês avaliaram e viram que no braço esquerdo nós temos lá o eletrodo bandeira do Brasil, verde e amarelo. Na região direita nós temos lá onde a fumaça fogo, constituído pelos eletrodos preto e vermelho. Tá bom? Ok? Tá indo muito rápido, como é que é? Vamos colocando as coisas no chat aí.
eu vou ver na medida do possível. Bom, oxigenoterapia suplementar, né? A oxigenoterapia suplementar, ela é constituída, gente. Primeiro, é o paciente que está saturando pouco, está cianótico, está gemente, está usando musculatura acessória, está com dificuldade para respirar. É o paciente COVID, normalmente já com comprometimento de 80% dos seus campos pleuropulmonares. Tá certo? É um exemplo que eu estou dando. E essa oxigenoterapia complementar, suplementar, desculpe, ela pode ser ofertada de duas maneiras. Ou de forma através de máscara facial, catéter nasal, tá certo? Ou através de uma via aérea mais avançada, como nós vamos ver no final dessa aula, composta aí pelo TOT, né, que é o tubo orotraqueal, acoplado a dispositivos de ventilação mecânica, que vai ser um tema de uma dessas nossas próximas aulas. Lembrando que isso é importante, tá? Vocês não podem esquecer. O alvo de saturação arterial de oxigênio, lembrando os falsos positivos e falsos negativos que eu já apresentei aos senhores, é o quê? 94% a 98% de odores. Para pacientes que não sejam portadores, guardem bem isso, para pacientes que não sejam portadores de doença pulmonar prévia. E na maioria das vezes, essas doenças pulmonares prévias, elas são expressadas principalmente por doenças que causam uma limitação crônica ao fluxo aéreo. Tá? E essa limitação crônica ao fluxo aéreo normalmente é representada por DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e complexo enfisema, tá certo? Em algumas situações a asma. E o alvo para esses pacientes que são portadores de doenças pulmonares prévias, obviamente, vai ser uma saturação menor, né? Ele já convive dioturnamente com uma saturação mais baixa. Para eles, a gente pode, na maioria das vezes, tolerarmos aí percentagens de 88% a 92%. Ok? Então, saindo da suplementação, nós vamos para os acessos venosos. Então, o paciente chegou, foi recolhido, monitorizado, recebeu oxigênio terapia suplementar, ou por máscara, ou por TOT, né? Tubo orotraqueal, e agora ele vai receber aí um acesso venoso. O acesso venoso é fundamental, tá certo? Sem ele, a gente não consegue fazer praticamente nada em termos de medicação para o paciente, né? Salvo algumas situações bem excepcionais, né? Onde a gente consegue administrar determinadas drogas fora do acesso vascular convencional, tá bom? O que vocês têm que ter em mente quando se fala em acesso venoso? Não é nada, não é um bicho de sete cabeças, né? Mas esse acesso venoso, ele tem que estar amplamente disponível. Então, daí eu sugiro que sempre ao acolhimento ao paciente criticamente enfermo, do ponto de vista clínico ou do ponto de vista cirúrgico, guardem 2 acessos venosos, sempre, na maioria das vezes. Quando não se conseguir, que seja um, mas sempre mandar o seu grupo de trabalho, a sua equipe multidisciplinar, obter 2 acessos venosos, tá certo? Na maioria das vezes, região antecubital, de ambos os braços. Perfeito? Aqui alguns modelos, tá bom, gente? De acessos venosos que a gente pode obter, né? No cenário da urgência e da emergência. Aqui no canto superior esquerdo, nós temos aqui os vários
diâmetros, né, dos principais aí, dispositivos para obtenção de acesso, que são os GELCs. Lembrando que, diferentemente de tudo, tá certo? No caso do GEL, por ser uma numeração norte-americana, à medida que aumenta a numeração, diminui o diâmetro. Diferente, por exemplo, de uma sonda nasogástrica, né? Ou de uma sonda vesical, de demora, onde o menor número é o menor diâmetro, o maior número é o maior diâmetro. No caso específico do GEL, quanto menor a numeração, mais calibroso vai ser. Portanto, o sonho de todo emergencista, de todo intensivista, é que o paciente, quando chega ao seu departamento, a enfermagem consiga, doutor, consegui obter um acesso com gel 14. Ou seja, você sabe que você vai ter ali um cano dentro da veia do doente, onde você vai poder correr uma série de medicações. Posteriormente, no canto superior direito, nós temos aqui já um catéter, que nós chamamos de catéter de triplo lumen, tá certo? Esse catéter de triplo lumen, na maioria das vezes, depois que você estabilizou o doente, através de uma técnica específica, que nós denominamos de técnica de Seldinger, tá certo? Na maioria das vezes, como nós vemos aí no campo inferior esquerdo, guiado por um transdutor de ultrassom, nós vamos fazer a punção, na maioria das vezes, da veia jugular interna, tá certo? Ou da veia subclávia, né? Pela sua via inferior, e vamos obter e instalar esse catéter dentro do átrio direito do coração deste paciente. Dessa maneira, nós vamos poder, além de fazer a infusão de determinadas soluções que são extremamente irritantes para as veias periféricas, conforme nós vemos aqui na figura do canto inferior esquerdo, tá certo? Quando você está aqui na região antecubital, apesar de um acesso calibroso, tipo gel 14 ou 16, existem certas drogas que não podem serem feitas aqui, tá certo? Aí nós vamos obter esse acesso central, né? Por essa técnica que vocês vão aprender no decorrer do curso, né? Só que isso é feito depois que o paciente está estabilizado, que nós já tiramos esse paciente da emergência, né? Aí o emergencista ou o intensivista vai poder fazer a obtenção desse acesso. Então, isso é o que eu queria falar em relação aos acessos venosos, tá certo? Tá bom. Aí o nosso paciente, então, chegou, foi acolhido, foi classificado por Manchester, recebeu monitorização multiparamétrica, recebeu oxigênio suplementar, recebeu já um acesso venoso. Aí os senhores vão, né, já no ambiente um pouco mais controlado, como a gente vê aqui nessa figura, né? A enfermeira já não está fazendo aquela cara de desespero mais, já está tudo mais tranquilo, e você está lá começando a examinar o seu paciente, tá bom? Conforme já tendo em mente aquela primeira classificação do Manchester, né? Do porquê que ele está ali. O que você vai avaliar? Quais são as principais alterações que os senhores vão avaliar no paciente grave? Primeiro, nível de consciência. Segundo, observar a patência, né, e o funcionamento das vias aéreas desse paciente. E a parte hemodinâmica, né, principalmente relacionado aí com os choques circulatórios, certo? Que a gente vai estudar também. Bom, no que diz respeito ao nível de consciência, o que nós vamos observar? O que significa consciência, gente? Consciência significa estar lúcido e orientado em tempo e espaço. Então, é muito comum a gente pegar aí, às vezes,
relatórios médicos, né? Quando você está recebendo um paciente encaminhado, quando você vai fazer uma interconsulta, uma avaliação solicitada pelo colega, e você vai ver lá o colega escreve paciente lote. O que devia ser lote? É o paciente que estava lúcido e orientado em tempo e espaço. Quando a gente tem isso, nós sabemos que normalmente o nível de consciência está preservado. Quando o lote não está preservado, quando o paciente não se encontra em lote, né, o nível de consciência ele vai ser classificado em alterações de conteúdo, ou seja, o paciente pode estar acordado, porém confuso. Isso a gente observa, por exemplo, em quadros aí de concussões cerebrais, de traumatismos crânioencefálicos leves e moderados, quadros de meningite, encefalite, quadros de sepsis, enfim, existe uma gama, quadros de desidratação, muito comum em idosos, né? Normalmente essas alterações de conteúdo, exemplificadas por estados confusionais, tá certo? Vai ser uma das alterações, ou alterações que não de conteúdo, mas do nível de consciência, tá certo? Aí as alterações do nível de consciência, por exemplo, nós temos aí pacientes agitados, pacientes sonolentos ou pacientes em coma, tá bom? E o que a gente observa, principalmente aí no sentido de avaliação do status mental desse paciente. Nós vamos avaliar a responsividade desse paciente, nós vamos avaliar as pupilas desse paciente, nós vamos fazer a avaliação da resposta motora, nós vamos observar o padrão respiratório e nós vamos observar alterações nos pares dos nervos cranianos, que se refletem do ponto de vista clínico, tá certo? Isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque nós tivemos aí já uma aula sobre coma, né, no passado, onde eu especifiquei bem isso. E nós vamos ter uma outra aula específica de coma já nesta nossa segunda disciplina de urgência e emergência. Tá bom? Como que nós vamos observar a responsividade? Gente, a nossa velha e boa escala de coma de Glasgow, tá certo? Aonde nós temos como parâmetros, tá certo? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, tá certo? E para cada resposta obtida em relação a determinadas situações, nós vamos impor uma pontuação, tá bom? E na escala de coma de Glasgow, agora, recentemente reformulada, inclui-se também, tá bom? A reatividade pupilar, né? Onde a reatividade pupilar ela vai subtrair 2 ou 1 ponto do resultado final da escala. Antigamente, quando nós não tínhamos a reatividade pupilar associada à escala de coma de Glasgow, essa escala ela variava de uma menor pontuação, que seria 3, para uma maior pontuação, que seria 15. Hoje, com o acréscimo, né, da avaliação da reatividade pupilar, o menor valor de Glasgow, o maior valor continua 15, e o menor valor, ele passa de 3 para 1, tá bom? Bom, gente, então, uma coisa importante, no que diz respeito quando vocês forem aplicar a escala de coma de Glasgow, eu não vou aqui ler ela novamente, que o senhor já conhece, a gente já discutiu isso em aulas passadas. Mas é sempre observar a melhor resposta, tá certo? Por exemplo, se você tem, suponhamos que você está fazendo a resposta verbal, que vai pontuar de 1 a 5. Suponhamos que na primeira abordagem que você fizer ao doente, na hora que você estiver fazendo a escala de coma de Glasgow, suponhamos que se você faz uma pergunta para esse paciente e ele lhe responde de forma orientada uma vez e depois, por exemplo, de forma confusa,
numa segunda vez, você vai pontuar com a melhor resposta, tá certo? Ou seja, dentro da resposta verbal, você coloca 5. Né? A mesma coisa, por exemplo, para uma resposta motora. Num primeiro momento, ele localiza o estímulo e, no segundo momento, ele faz uma extensão anormal dos membros, caracterizado pela postura de descerebração. Você vai colocar como melhor resposta a localização do estímulo. E assim sucessivamente, tá bom? Então, responsividade, guardem associada à escala de Coma de Glasgow, tá bom? Resposta motora, né? A avaliação da resposta motora, na maioria das vezes, você vai avaliar as respostas motoras reflexas, que é o reflexo de retirada, flexão e extensão, tá bom? E o ato motor voluntário. Quer dizer, a partir do momento que você faz uma avaliação da resposta motora, desculpa, e esse paciente apresenta respostas reflexas, significa que existe um certo grau de lesão importante. Ao passo que ele tem um ato motor voluntário, significa que existe um nível de consciência, existe uma via de preservação aí da vontade própria desse paciente, tá certo? Ou induzida tal. Aqui são fotos, né, no que diz respeito, por exemplo, aos reflexos, né? Isso aqui vocês já estudaram em fisiologia. Eu só coloquei aqui, por exemplo, frente a um objeto quente, né? O reflexo motor involuntário, a questão do reflexo aí, né, patelar, né? A questão aí da sensibilidade, também no que diz respeito aí à exposição para ilustrar mesmo os reflexos, né? Bom, e no que diz respeito aí a posturas, né? A tipos de lesão, né? Que a gente pode observar na avaliação neurológica sumária desse paciente. Duas coisas importantes, né? Avaliar que são as posturas anormais. Duas são importantes, tá bom? Que é a postura de descerebração e a postura de decorticação. Na maioria das vezes, elas, respectivamente, elas são expressas na escala de Coma de Glasgow pela pontuação, vejam bem, respectivamente, pela pontuação 2 e 3, tá bom? Na maioria das vezes, o paciente em postura de descerebração, ele tem uma lesão, principalmente cortical mais alta, afetando principalmente o núcleo rubro, onde você vai inibir a ação flexora e liberar, né, o núcleo vestibular através do seu trato vestíbulo-espinhal com o predomínio da extensão, ou seja, o paciente, uma vez estimulado, ele, por conta do bloqueio do núcleo rubro, né, a lesão do núcleo rubro, ele vai fazer a postura de extensão de membros superiores e de membros inferiores. Já a postura de decorticação também induz, né, já a um raciocínio de gravidade neurológica importante, seja por uma hemorragia ventricular, seja por uma hemorragia subaracnoideia traumática, seja por um trauma crânioencefálico, enfim, seja por um quadro de uma meningoencefalite, né? Na maioria das vezes você vai ter uma lesão ao núcleo rubro, tá bom? Aonde você vai inibir a ação do núcleo vestibular, inibindo a extensão frente ao estímulo, e esse paciente, ele acaba predominando a flexão, né, dos membros superiores, tá bom? Então, guarda o seguinte: decorticou, fletiu, descerebrou, estendeu, tá certo?
Isso aí é a gênese da apresentação clínica dessas posturas de flexão normais. Uma outra coisa que a gente também tem que avaliar neurologicamente, né, nesse paciente que nós estamos admitindo na urgência, exatamente são as hemiparesias mediadas, tá certo? Com comprometimento facial ipsilateral, sugerindo lesões acima da ponte contralateralmente, tá bom? Aonde a gente vai ver aí hemiparesia de mediada? Principalmente, nós vamos estudar também nos eventos, né, nos acidentes vasculares encefálicos, de origem isquêmica ou de origem hemorrágica, tá bom? Além, então, das posturas anormais, das hemiparesias mediadas, nós vamos ter o quê? Aquele coma, aquele paciente que chega num grau de coma, né, que a gente antigamente chamava de coma dépassé, coma arreativo e arresponsivo, tá? Coma dépassé, tá certo? Ou seja, por mais que você estimule esse paciente, ele não vai apresentar qualquer tipo ou esboçar qualquer tipo de reação. Na maioria das vezes são lesões periféricas, pontinas e bulbares. Infelizmente, né, quando o paciente chega nesse nível de apresentação, o prognóstico é bem reservado. E na escala de coma de Glasgow não modificada, ele teria uma pontuação de 3, e na escala de coma de Glasgow já modificada com o acréscimo da reatividade pupilar, ele vai ter aí uma classificação aí de 1, né? Então, é um paciente grave. Ok, gente? Tudo bem? Vamos continuando? Após a avaliação, portanto, dos reflexos e das hemiparesias e da responsividade ou não responsividade, nós vamos avaliar as pupilas, tá bom? Isso aí a gente já discutiu também na aula de coma. Só relembrando rapidamente, pupilas pequenas ou puntiformes, né? Como a gente vê aí na primeira figura, normalmente sugerindo lesão de vias simpáticas hipotalâmicas ou encefalopatias metabólicas ou intoxicações, principalmente por quê? Heroína, morfina, né, opioides. No caso, pupilas fixas em posição intermediária, que a gente denomina de pupilas, a enfermagem chega e fala para você, doutor, o paciente está com a pupila média fixa, tá certo? Normalmente elas estão ligeiramente dilatadas, 4 a 6 milímetros, e o reflexo fotomotor ausente, sugerindo lesão estrutural mesencefálica, tá bom? Na maioria das vezes, traumas, né, ou tumores. Aumento unilateral da pupila, que é o que nós denominamos de anisocoria, tá bom? Na maioria das vezes, a anisocoria, ela é um reflexo, né? Pupila maior, pupila menor, tá certo? Ela é um reflexo de uma herniação, tá bom? Ela alerta para a possibilidade de herniação do lobo temporal. Às vezes, por um sangramento intraparenquimatoso cerebral volumoso, um hematoma intracraniano volumoso, um tumor com efeito de massa importante, um edema cerebral muito significativo, e vai levar a um quadro de herniação, tá bom? Então, essa é a anisocoria. E as pupilas midriáticas, né? As pupilas fixas e dilatadas bilateralmente, com uma dilatação superior a 6 milímetros. Na maioria das vezes, parada cardiorrespiratória. Se o paciente não tiver IPCR, lembrar a intoxicação por atropina, tá certo? Alguns antidepressivos tricíclicos, né? Essas pupilas também, elas podem, quando com reflexo, né? Elas podem ser causadas aí, vocês lembram lá na intoxicação, cocaína, anfetamina,
LSD ou outros agonistas, né, do sistema nervoso simpático. Tá bom? Continuando, no que diz respeito aí, rapidamente vou falar para vocês, porque nós já vimos, são os padrões respiratórios, principalmente aí caracterizados pela respiração de Cheyne-Stokes, pela respiração de Biot e pela respiração de Kussmaul, tá certo? Todos nós já estudamos isso aí, né? Esse padrão ventilatório, ele ajuda, mas assim, ele é muito pouco informativo, porque determinadas situações metabólicas, determinadas situações traumáticas podem levar, ou de distúrbios, né, hidroeletrolíticos ácido-básicos, podem levar a esse padrão, tá? Lembrando que a Cheyne-Stokes, o paciente, ele tem um disparo de respiração de forma dispneica, depois passa por uma respiração superficial, faz um período de apneia e começa respirando novamente de forma amplificada, cuja amplitude assume um clímax e depois volta a diminuir. A respiração de Biot é uma respiração normalmente presente, principalmente em pacientes com desordens neurológicas, tá certo? Respiração de amplitude variável, com períodos de apneia, e a respiração central, neurogênica central, do tipo Kussmaul, é a respiração que normalmente o paciente hiperventila durante 40 a 70 minutos e faz uma inspiração, né, com amplitude grande e expiração forçada, rápida e mantida, tá bom? Então, esses são os parâmetros de avaliação do padrão ventilatório. Ok? Dentre a avaliação ainda neurológica desse paciente, né? E lembrando, gente, que tudo isso que eu estou falando, essas avaliações, elas devem ser assim feitas de uma maneira rápida, dinâmica, e a gente tem que estar com tudo isso dentro da cabeça, né? São os reflexos, tá bom? Os reflexos aí dos pares cranianos, principalmente, que é o óculo cefálico, que é o olho de boneca, né? Que a gente vai, na maioria das vezes, aí, observar quando nós temos aí alterações aí na ponte e no mesencéfalo, perfeito? Desculpe, voltando. A gente lembra, né, que quando você gira a cabeça para o lado direito, a tendência do olho é ir para o lado oposto, ao passo que, quando existem essas lesões contínuas, essas lesões de teto de mesencéfalo, nós vamos ter aí uma abolição desse reflexo, tá bom? E aí o paciente se apresenta de uma maneira geral com os olhos de boneca. Ok? Em relação à abordagem inicial do paciente grave, tranquilo. Então, fazendo aqui um grande resumo: admissão, unidade de emergência, protocolo de Manchester, classificação, monitorização, oxigênio veio. Na monitorização multiparamétrica, a gente sempre lembrar de pressão arterial invasiva ou não invasiva, monitorização eletrocardiográfica, oxigênio terapia suplementar através de máscara facial, catéter, eutote tubotraqueal, obtenção de acesso venoso central, avaliação do nível de consciência do paciente, aonde nós listamos todos estes fatores. E concomitante a isso, né, pessoal, eu não preciso colocar aqui que nessa abordagem do paciente grave, né, na abordagem inicial, exames laboratoriais estão sendo coletados conforme a necessidade. Existem alguns serviços que já dispõem, né, de uma rotina protocolar. Por exemplo, as unidades coronarianas. O paciente que chega lá, teoricamente, ele está infartando ou está tendo uma angina instável, né?
Aí existem protocolos de coleta de exame. No pronto atendimento de trauma, normalmente ácido lático, hemoglobina, hematócrito, enfim, aí vai depender. Mas existem os exames complementares que devem ser solicitados. Tá bom? Então, assim, em relação e agora passar para a via aérea, né? Que é uma situação onde nós temos que realmente temos que ser incisivos no sentido de manter, né, a patência da via aérea para o paciente exatamente poder respirar, né? Para ele poder, para a gente poder exatamente fornecer oxigênio para esse paciente. Ok? Bom, o que nós temos que avaliar inicialmente, no sentido, né, de checar a patência da via aérea desse paciente. Nós temos que checar ruídos anormais nesse paciente, por exemplo, um estridor laríngeo. Esse paciente chega sibilando, às vezes, por exemplo, numa crise de asma exacerbada ou numa pneumonite. Nós temos que sempre nos lembrar de examinar a cavidade oral e excluir causas obstrutivas, decorrentes, por exemplo, de gases, corpos estranhos, principalmente idosos e crianças. Às vezes, você abre a boca do paciente e você já enxerga o corpo estranho, e às vezes, se possível, você faz até a extração manual daquilo que está obstruindo, né? Você vai procurar por sinais externos de trauma facial que possam estar aí comprometendo com toda essa estrutura anatômica que na figura do lado direito do slide, né? Que possam estar comprometendo aí a abertura das cordas vocais e a entrada do oxigênio para as vias aéreas inferiores, tá certo? Você vai procurar também, né? Além de causas obstrutivas da via de boca e vias aéreas superiores, você vai procurar também por obstrução, por exemplo, de vias aéreas inferiores. Às vezes, esse paciente sofreu um trauma, um capotamento, por exemplo, que fraturou aí 3, 4 arcos costais, esse arco costal perfurou um pulmão, lesou um vaso, e esse paciente desenvolveu, por exemplo, um pneumotórax ou um hemotórax volumoso, e isso leva a um quadro obstrutivo, né? Levando a um quadro de insuficiência respiratória aguda, se não for resolvido. Excluir também obstruções ao fluxo aéreo através de queda de base de língua, tá certo? Às vezes um paciente um pouco mais obeso, um paciente às vezes com um distúrbio neurológico, uma paralisia flácida, tá certo? Às vezes quando ele está deitado, ele pode, a base da língua cai e obstrui o fluxo aéreo, né, na região laringe, fazendo com que o oxigênio não adentre as vias aéreas inferiores, tá bom? Então, assim, na questão da primeira avaliação da via aérea, então, não se esquecer, ruídos anormais na cavidade oral, procurar por sinais de trauma externos, né, principalmente faciais, procurar por sinais de obstrução de vias aéreas, como os pneumotórax, os hemotórax, e excluir as quedas de base de língua, que às vezes impede que você faça a ventilação. Ok? Bom, um pouquinho. Isso. Dentro da avaliação das vias aéreas, nós vamos estar fazendo aí a monitorização. Depois, né, nós vamos estar aí fazendo também concomitante a monitorização hemodinâmica desse paciente, tá bom? Quer dizer, esse paciente já tem aí um
já está com a aferição adequada da sua pressão arterial, ele está com a aferição adequada da sua frequência cardíaca, a gente está avaliando o estado perfusional desse paciente, de forma a já nos prepararmos para eventuais intervenções, seja aí fazendo volume, como nós vamos estudar, seja aí infundindo drogas vasopressoras, tá certo? Isso aí é fundamental no que diz respeito à questão da atenção da monitorização hemodinâmica desse paciente, tá bom? E o que nós vamos avaliar, né? Nós avaliamos o estado mental, nós avaliamos as vias aéreas, né? Já com o paciente todo lá monitorizado, essa coisa toda. Na monitorização hemodinâmica, gente, o que é muito importante é exatamente a avaliação das alterações circulatórias e de perfusão, como eu disse, tá? E isso aí a gente vai avaliar à beira de leito, tá? Coisa que às vezes, infelizmente, muita gente deixa passar despercebido, tá? Através principalmente aí de parâmetros importantes, como o tempo de enchimento capilar, que é o TEC, né? A frequência cardíaca, a pressão arterial, as taquiarritmias ou as bradiarritmias observadas no monitor de ECG, tá bom? Outra coisa que é importante no que diz respeito às alterações circulatórias, né, é a presença ou não de pulso filiforme, tá? E isso tudo, né, a gente para observando nesse contexto geral, porque toda vez que a gente está avaliando um paciente grave, a gente não está avaliando pontos, nós estamos avaliando o todo, né? Aqui a gente divide, né, em nível de consciência, alterações neurológicas, via aérea, monitorização hemodinâmica, do ponto de vista didático. Mas ali, à beira de leito, isso aí a gente tem que fazer tudo de forma concomitante. E na questão da hemodinâmica, né, da monitorização hemodinâmica, sempre se atentar, gente, para detalhes como a presença de pele fria e úmida, isso é um sinal de choque, a presença de cianose, quer dizer, correspondendo aí a estados de baixa perfusão, e com isso você já começa a elucidar o seu diagnóstico, né? E a traçar um mapa terapêutico que você vai impor a esse paciente. Se esse paciente tem vasoconstricção ou não, se ele está com bradicardia importante, né, com uma frequência menor do que 35 batimentos, ou ao contrário, se ele está apresentando aí uma taquicardia supraventricular importante, com sinais de descompensação hemodinâmica, isso vai ser motivo de aula também, ao longo aí do nosso curso. Se o tempo de enchimento capilar desse paciente está acima de 4 segundos, quer dizer, está acima de 4 segundos, provavelmente está com baixa perfusão, a bomba não está funcionando adequadamente, ou ele perdeu muito sangue, ou ele está muito vasodilatado por um choque, por exemplo, né? Se ele está urinando pouco, na maioria das vezes, todo paciente grave que chega na unidade de emergência, um paciente, por exemplo, tarjado aí de vermelho ou laranja, na maioria das vezes ele tem que receber uma sonda vesical de demora, né? Porque o débito urinário, para nós, ele é fundamental, né? Porque ele vai refletir exatamente aí o estado de funcionamento, de reabsorção, né? Funcionamento e excreção urinária, né? Não, reabsorção, desculpe, tá certo? Que em situações de instabilidade hemodinâmica, né, a gente sabe que pode acabar evoluindo com quadro renal aguda e deteriorando esse débito urinário. E nós sabemos que em adulto, guardem, né, vocês já devem ter conhecimento em relação a isso, mas o débito urinário normal e esperado de um paciente normotenso, né, e sem alterações renais prévias,
O débito tem que ser maior ou igual a 0,5 ml por quilo por hora, certo? Em adultos, tá bom? Então, alterações aí relacionadas à diminuição desse débito nos remetem a pensar em alterações do ponto de vista hemodinâmico. Tá bom? Então, assim, então, o nosso paciente chegou, nós fizemos tudo isso, tá bom? E aí, esse paciente vai seguir o rumo terapêutico que for necessário para o seu restabelecimento, né? E uma vez estabilizado, ou esse paciente ele vai para a enfermaria, ou esse paciente vai para o setor de terapia intensiva, ou esse paciente vai para o centro cirúrgico. Ou, infelizmente, esse paciente vai a óbito, né? Que é uma coisa que todos nós médicos lutamos para que isso não venha a ocorrer. Tá bom? Então, agora, gente, nós vamos passar para o algoritmo de condutas no manuseio de via aérea difícil, previsível e não previsível. Tá? Vocês viram lá que a manutenção da via aérea é fundamental, tá certo? E que essa manutenção da via aérea ela é fundamental exatamente para nos permitir o quê? A suplementação de oxigênio quando necessária, ou a não suplementação, porém a inspiração do oxigênio do ar ambiente, de forma que a gente possa manter para aqueles pacientes previamente não pneumopatas, né, uma saturação acima aí de 96%, uma média, tá bom? 94, 96%, e os pacientes previamente pneumopatas, com doenças limitantes, com limitações crônicas ao fluxo aéreo, esse paciente ele tem que ter uma saturação no mínimo entre 88 a 92, com suplementação ou sem suplementação. Só que esse paciente, por vezes, ele vai apresentar uma via aérea que nós denominamos de via aérea difícil. Tá? E essa via aérea difícil, nós vamos prevê-la no momento da avaliação, o exame físico do paciente na sala de emergência, ou, infelizmente, esse paciente chega no nosso pronto atendimento e não tem nenhum sinal de previsibilidade de via aérea difícil. Então, assim, esse algoritmo é um algoritmo de condutas, tá bom? Que os senhores, as senhoras vão ter que ter muito bem em mente para que se depararem com uma via aérea difícil, como a VAD, o que eu tenho certeza que todos vão se deparar com uma via aérea difícil um dia na vida, tá certo? Ou pelo menos enquanto estiverem fazendo plantões, né? Até o exercício definitivo da especialidade escolhida. E para aqueles que escolherem urgência, emergência, terapia intensiva ou anestesia, aí vão se deparar mesmo dioturnamente com esse tipo de via. Então, a gente tem que ter uma conduta em relação a isso. Ok? Bom, o que a gente vai falar nesse algoritmo, gente? Basicamente, o que é um algoritmo? Em ciência da computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações, certo? Executáveis que visam uma solução para um determinado tipo de problema. Então, eu vou tentar apresentar para vocês aqui um algoritmo de via aérea difícil, previsível e não previsível, né? Então, para isso, eu vou apresentar determinadas ações que os senhores vão seguir de forma a minimizar e facilitar a abordagem deste paciente com a via aérea difícil, previsível ou não previsível. Tá bom? E um algoritmo, gente,
Um algoritmo, para exatamente facilitar e nortear a conduta, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser fácil de usar, fácil de entender, fácil de lembrar e precisa funcionar, correto? Então, assim, no decorrer do curso todo nosso de urgência e emergência, nas diversas patologias, nas suas formas mais exuberantes que nós vamos conversar, tá bom? Eu vou apresentar algoritmos. E eu sempre estou procurando fazer isso. Que esse algoritmo seja fácil de usar, fácil de entender, fácil de lembrar, que vai funcionar. E, infelizmente, principalmente dentro da medicina, alguns algoritmos, né? Aliás, a maioria dos algoritmos, felizmente, eles vão ser procedimentos precisos, não ambíguos, né? Mecânicos, eficientes e corretos, tá certo? O problema de aula online é isso, né? Às vezes, quando você menos espera, aparece um intruso, né? Desculpa aí. Então, só voltando aí à questão aí dos algoritmos, né? Que para ele funcionar, ele vai ser normalmente preciso e não ambíguo. E vai possuir mecanismos eficientes e corretos. Ok? Bom, então, dentro deste mecanismo, né, de algoritmo, nós vamos entrar na via aérea, certo? Essa via aérea, ela vai ser uma via aérea difícil, tá bom? Aonde nós vamos ter uma situação clínica em que um profissional treinado tem dificuldade em intubar o paciente, manter esse paciente em ventilação artificial, sob máscara facial ou ambas, ok? E ele vai ter também uma intubação difícil quando a intubação orotraqueal por laringoscopia tradicional necessitar mais que uma tentativa na situação ideal. Perfeito? Então, via aérea. Via aérea é difícil. Situação clínica em que um profissional treinado tem dificuldade em intubar o paciente. E a intubação difícil é quando a intubação orotraqueal pela laringoscopia tradicional necessitar mais que uma tentativa na situação ideal. Tá bom? Isso caracteriza aí o cerne da nossa discussão no momento. Gente, é importante, né, termos claro que o que é uma via aérea difícil, né? Para a gente poder se remeter adequadamente ao algoritmo na tomada de decisão. Hoje em dia, ainda tem uma confusão muito grande. O que é via aérea difícil, o que não é via aérea difícil, o que eu posso utilizar para classificar essa via aérea difícil. Então, nós vamos relembrar aqui agora, né? É importante também lembrar que a intubação difícil, ela pode acontecer, mas não é a situação mais preocupante, tá certo? Desde que adequadamente conduzida. Então, assim, lembrar que a gente vai se deparar com uma intubação difícil, tá certo? Ela, com certeza, ela vai acontecer em algum momento de nossas vidas. Mas não vai ser aquela situação mais preocupante, desde que ela seja adequadamente conduzida. E o que é uma tentativa ótima de intubação? Tentativa ótima de intubação vai ser a presença de um profissional com experiência, tentando fazer o procedimento, com mais de 3 anos de experiência, que o tônus muscular da região laríngea externa esteja ótimo. O que significa isso? Esse paciente esteja devidamente relaxado,
que nós possamos fazer no momento da intubação desse paciente. Uma manobra que nós vamos aprender aqui agora, chama burp, back upright position, que são movimentos, né? Nós vamos fazer normalmente um auxiliar enquanto o senhor ou a senhora está intubando esse paciente. Ele fala, faça burp. Back, ele vai pegar, ele vai puxar, vai deslocar para a direita a traqueia desse paciente. Isso vai facilitar a intubação, a visualização das cordas vocais, e, consequentemente, vocês vão conseguir intubar esse paciente. O material, né, que nós vamos utilizar para intubação, principalmente a adequação da lâmina, tem que ser excelente. E nós vamos aprender aí que tipo de numeração de lâmina nós vamos utilizar para fazer a intubação desse paciente. E a sniff position, né, que é a posição olfatória, que é a posição na qual, idealmente, nós temos que manter o paciente para que haja um alinhamento dos 3 eixos, laríngeo, faríngeo, né, e oral, para que você possa ter uma visualização mais adequada da valécula e das cordas vocais. E com isso não errar a intubação orotraqueal, tá bom? E em alguns casos na via aérea é difícil, a gente não consegue fazer isso. Perfeito? Bom, o que vai ser então dentro daquilo que a gente considera como ideal no sentido de proceder a uma intubação orotraqueal? Olha lá, gente, ó, no que eu estou mostrando aqui para vocês, na questão aí da burp, né? Sempre se deve tentar uma situação ideal para intubação com um profissional experiente. Tá? Só que algumas vezes, o seu primeiro plantão, quando você chegar, se estiver dando plantão, às vezes você não tem experiência suficiente. Então, se você se utilizar dessas manobras, dessas avaliações, a situação pode se tornar menos traumática, se você se deparar com uma via aérea difícil, né? Nós vamos, como eu disse, auxiliar a visualização glótica através da manobra burp, onde você comprime a traqueia, tá? Comprime a traqueia, você desvia a cartilagem para baixo, tireoide para baixo, e puxa para cima e para a direita. Então, você comprime a cartilagem tireoide, ou, na maioria das vezes, é o fisioterapeuta que faz isso para você, né? Você pede para ele comprimir a cartilagem tireoide, desviar ela para baixo, tá certo? E automaticamente, na hora que você desvia ela para baixo, ele pega na cartilagem, puxa ela para cima e joga para a direita, tá certo? Fazendo isso, normalmente a gente consegue manter, obter uma visualização maior das cordas vocais. E, consequentemente, né, a posição olfativa, né, gente? Aqui, ó. Essa aqui, olha lá o que? Olha, o nariz, né, para cima, aquela posição de cheirador, né? Olha lá, uma leve aí extensão da região mandibular, tá bom? Se precisar, a gente coloca um coxim embaixo da região occipital do paciente, de forma que nós tenhamos, olha lá, o alinhamento, aqui a linha vermelha, ó, da boca, da laringe, da faringe, tá certo? De forma que a gente consiga também visualizar. Na maioria das vezes, quando nós fazemos a manobra de burp e a posição olfativa, salvo contraindicações, por exemplo, no trauma raquimedular, nós não podemos fazer isso, né? Você consegue, e colocamos o apoio embaixo da região occipital ou embaixo dos ombros do paciente, a gente consegue ter uma melhor visualização da via aérea desse paciente e, consequentemente, uma intubação orotraqueal menos traumática, tá bom? E dentro da previsibilidade da via aérea, né, o que é importante durante o exame físico é a gente avaliar
algumas situações. Quais vão ser essas situações, tá? Relacionadas à via aérea? Se esse paciente ele tem incisivo central grande, isso é complicado. Se ele tem um retroignatismo, tá? Se a distância interincisivos for menor que 3 centímetros, o que é a distância de interincisivos? Você abre a boca do paciente, pega a mão dele, pega os 3 dedos, coloca dentro da boca dele, tá? Ó, todo mundo faz isso aí. Se os 3 dedos couberem dentro da boca, significa que ele tem uma distância de interincisivos maior que 3 centímetros. Consequentemente, ele tem uma boca mais adequada em termos de abertura. Consequentemente, você consegue visualizar. Existem pacientes que têm problemas aí e não conseguem abrir a boca. Aí, realmente, você está diante de uma via aérea complicada. Pacientes que têm trauma de face, pacientes que têm lábio leporino. Outra coisa também, distância tireoide, mento, menor que 6,5 centímetros. Como é que a gente normalmente classifica isso? Presença de 3 dedos aqui, ó. Se, uma vez, posição olfativa, com 3 dedos aqui, se eu tiver, se a distância tireomento for maior ou igual a 3 dedos, normalmente eu tenho uma distância adequada. Quando menor que isso, normalmente você vai ter uma via aérea difícil, tá certo? E a distância externo-mento, que seria do externo até o mento, numa linha reta, menor que 12 centímetros, que já é um pouco mais difícil de fazer na emergência, e é fazer a classificação de Malampati. Nós vamos estudar aqui agora mais para frente. Outra coisa também no exame físico, que a gente tem que avaliar, a obesidade, na maioria das vezes, é um fator complicante. Né? Mobilidade cervical prejudicada, normalmente aqueles velhinhos com artrose, você não consegue hiperestender o pescoço do paciente para alinhar os eixos e fazer a posição olfativa. Quando tem língua volumosa, principalmente quem tem língua volumosa, gente, pacientes portadores de trissomia do 21, síndrome de Down, tá certo? Macroglosia. Pacientes que às vezes têm radioterapia cervical prévia por tumores, né? Pacientes que fizeram cirurgias orais ou cervicais prévias, né? Ou tem alterações no teste mordida do lado superior, como eu vou explicar para vocês também. Então, isso tudo aí, na abordagem da via aérea difícil, deve ser levado em consideração, ok? Essa é uma das classificações mais utilizadas no dia a dia, na hora do exame físico, antes de se proceder a uma intubação orotraqueal, pode ser feita à beira de leito, tá certo? Se o paciente tiver um pouco consciente, você manda ele abrir a boca. Quando você visualiza, mas é abrir a boca, mas não é para falar não, tá? É só abrir a boca, tá bom? Né? Quando você visualiza completamente as tonsilas palatinas, a úvula e o palato mole, é o Malampati 1. Malampati 1, probabilidade de intubação difícil, muito pequena, tá bom? Quando você visualiza o palato mole, olha aqui a foto aqui embaixo, tá certo? E a parte superior das tonsilas, com base e a úvula, é Malampati 2. Quer dizer, a dificuldade já começou a complicar. Mas mesmo assim, Malampati 1, Malampati 2, você não tem tanta dificuldade. Já 3 e 4. No 3, você só enxerga o palato duro e a base da úvula, né? Que são visíveis. E o Malampati 4, apenas o palato duro é visível. E esses pacientes, com certeza, você vai ter um certo grau de dificuldade em obtenção de uma via aérea de visualização, né? Da epiglote e das cordas vocais, tá certo? Então, se atentar, Malampati 3 e 4, preditores de via aérea difícil, tá bom? Este teste, hoje, sem dúvida alguma, é o teste com maior especificidade e acurácia para predizer via aérea difícil. É o Upper Lip Bite Test.
é o teste de mordida do lábio superior. O paciente também tem que estar esperto, né? Normalmente, o classe 1 é aquele paciente que consegue, todo mundo faz aí agora, sem roubar, né? Aqui, ó. Quando você consegue cobrir o lábio superior com os incisivos inferiores totalmente, é classe 1. Com certeza, você não vai ter dificuldade de intubação para esse paciente. Quando você consegue cobrir parcialmente, no meu caso aqui, ó. Quando você consegue cobrir parcialmente o lábio superior com os incisivos inferiores, você vai ter um certo grau moderado de dificuldade para a obtenção da via aérea definitiva desse paciente. E quando você não consegue cobrir, nem sequer atingir o lábio superior com os incisivos, pode se preparar com outros dispositivos que você, com certeza, vai se deparar com uma via aérea com grande dificuldade. Então, assim, em termos de exame físico, além de tudo aquilo que eu falei, guarde bem. Escala de Malampati, 1, 2, 3, 4, lembrando que 3 e 4 são os piores, e o upper lip bite test, ou teste da mordida do lábio superior, tá certo? Classe 2 e classe 3 prediz dificuldade, tá bom? Continuando, dentro da via aérea difícil, previsível ou não previsível, tá certo? Quais são as possíveis dificuldades para cada uma das situações abaixo? Vocês lembram lá, quando eu falei, né, para vocês, da suplementação de oxigênio, seja por TOT, tubo orotraqueal, ou por máscara facial, tá certo? Então, assim, seja pela máscara facial, ou seja pelo TOT, nós vamos ter aí possíveis dificuldades. Então, nós vamos ter possíveis dificuldades para ventilar com a máscara facial, possíveis dificuldades para posicionar dispositivos supraglóticos, tá bom? Como nós vamos ver aí nos próximos slides. Nós vamos ter dificuldade para laringoscopia desse paciente. Nós vamos ter dificuldade para intubação desse paciente. E nós vamos ter até que chegar ao limite de uma via aérea cirúrgica. E essa via aérea cirúrgica, normalmente caracterizada na urgência pela cricotideostomia e na eletividade pela traqueostomia, às vezes nós vamos ter dificuldade de posicionamento dessas câmeras. Tá bom? Bom, o que vai me dar dificuldade para utilizar, como nós estamos vendo aqui, uma máscara facial? Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Isso, olha, é fundamental. Prestem bem atenção na mão esquerda deste médico. A posição como ele segura essa máscara facial. Olhem aqui, ó. É a regra do C e do E. Olha aqui, prestem atenção. Deixa eu passar aqui para apontador laser. Ver se dá certo. Não deu. Não deu para passar, mas ó, olha o C. Olha aqui o cursor. Olha aqui, ó. Olha o C. Olha o E. É assim, gente, que se segura a máscara. Tá bom? Que se fixa a máscara quando vocês estiverem ventilando. Lembra do C e do E. Bom, dessa maneira, o escape de gás, o escape aéreo vai ser menor. Tá bom? E o que a gente tem de fator de risco com o uso da máscara facial que a gente precisa prever? Isso não é um algoritmo, né? Portanto, nós precisamos prever isso aí. Adaptação da máscara face. Você não pode, por exemplo, você pega um cara aí, 2 metros de altura, você não vai usar uma máscara facial pequenininha. Então, tem que ser uma máscara facial que se adapte bem. E o que é se adaptar bem? Olha aqui, ó. Base do nariz, cobertura aqui do membro superior. Tá certo? É isso. Então, uma máscara que seja adequada à face do paciente. Na maioria das vezes, né, os nossos
grandes amigos fisioterapeutas, eles já fazem isso para a gente. Normalmente, paciente obeso, o IMC aí, acima de 26. Você tem risco aí de quê? De queda de base de língua, que nós vimos lá atrás. Na maioria das vezes, além da adaptação da máscara face, você tem que usar um guedel, uma cânula oral, para puxar a base da língua, e na hora que você estiver ambusando esse paciente, ventilando, que não exista resistência ao fluxo aéreo para esse paciente. Normalmente, idades acima de 55 anos, tá bom? Isso por conta aí das questões das artroses, da hiperextensão cervical, da posição olfatória, ausência de dentes e, na maioria das vezes, a presença, né, de esse paciente ele ter a presença de ronco ou apneia do sono, porque ela normalmente induz aí a gente a pensar que esse paciente ele tem um preenchimento gorduroso maior no fluxo aéreo, né, durante a ventilação com máscara para esse paciente, tá bom? Então, fatores de risco para máscara. MONS. Máscara ideal, obesidade, idade, ausência de dentes e snoring, ronco ou apneia do sono. Ok? No caso do dispositivo supraglótico, dispositivo supraglótico que a gente mais utiliza, né, são as máscaras laríngeas, tá bom? Ela é utilizada em determinados procedimentos cirúrgicos anestésicos mais rápidos, cuja existe a necessidade de anestesia geral, é utilizado na via aérea difícil não previsível, onde a gente não consegue fazer o TOT, que é o tubo orotraqueal, tá bom? Como vocês podem ver aqui, por que se chama dispositivo supraglótico? Olhem aqui o cursor, tá vendo lá? O paciente está deitado, nós introduzimos a máscara laringe aqui, olha onde que ela fica, supraglótico. Ou seja, se é um dispositivo supraglótico, não vai nos proteger, aliás, não vai proteger o paciente contra eventos de broncoaspiração, tá? Ela não tem mecanismos que protejam de forma eficaz contra a broncoaspiração. E quais são as dificuldades encontradas na utilização dos estudos dos dispositivos supraglóticos? Restrição, né, na abertura da boca, abertura de boca reduzida, está aí, vocês lembrarem da distância interincisivos, maior de 3 centímetros, tá certo? É aquele paciente que não abre bem a boca, aí às vezes você tem uma dificuldade muito grande para introduzir essa máscara laríngea. Quando esse paciente tem uma obstrução da via aérea, às vezes um tumor, né? Você vai passar a máscara laríngea dentro da boca do paciente aqui, ó, vocês estão vendo aqui, essa primeira figura, ela não progride, tá bom? Ou às vezes você tem um tumor de língua que não deixa passar. Então, isso é uma dificuldade com o uso de máscara laríngea. E uma distorção da via aérea. Às vezes você tem uma distorção, um desvio de traqueia, por um tumor, por exemplo, de mediastino alto, enfim, uma síndrome da via aérea. Tudo isso pode desencadear aí uma distorção da via aérea. E uma menor complacência ou maior resistência pulmonar. Pacientes com doença com limitação crônica ao fluxo aéreo.
Mas o que mais acontece, gente, no dia a dia, tá certo? Para a gente encontrar dificuldades na utilização e posicionamento do dispositivo supraglótico é a abertura de boca reduzida e os tubos. Bom, tudo isso aí nos faz realmente dificulta de uma maneira muito importante o posicionamento dessa viagem. Perfeito? Tudo bem? Podemos continuar? Está tranquilo? Querem fazer uma pausa? Mandem aí pelo chat. Aí nós vamos, né, para dificuldade na laringoscopia. Então, nós listamos as dificuldades da via aérea difícil com uso de máscara facial. Listamos aí a colocação do dispositivo supraglótico. E agora, não deu com máscara facial, não deu com dispositivo supraglótico, tá certo? Não deu com dispositivo supraglótico. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que entubar o doente. Vai ter que entubar. Não tem jeito. Ou ele está com Glasgow menor que 8, tá certo? Ele não tem mais proteção de via aérea. Aí nós vamos ter dificuldades para intubação. Aqui é uma foto bonita, né? Gente, guardem essa foto. Guardem essa imagem do resto da vida de vocês. Essa é a visão, né, de uma via aérea. É a visão que todo laringoscopista, que todo emergencista intensivista, que todo médico que for anestesista, for proceder a uma intubação, ele quer, na hora que ele passa o laringoscópio, enxergar isso aqui. Tá certo? A imagem está rodada, tá? No caso aqui, o glóte ficou aqui para baixo. Mas essa imagem, ou seja, é a imagem dos deuses. Você está vendo ali que o glóte, basta você pegar o tubo, introduzir de forma adequada, pronto. Mas nem tudo acontece da maneira como a gente quer, né? E quais vão ser as dificuldades para a gente proceder a essa laringoscopia ideal, né? Primeiro, é aquilo que eu falei lá no exame físico. Olhar externamente se há deformidades ou alterações anatômicas. Retobinatismo, trauma facial, tumor facial, queimaduras, traumas e tudo. Enfim, tudo aquilo lá. Avaliar a regra 332. Qual que é a regra 332? 3, tá certo? Ó. E a regra dos 2, né? Da distância dos 12. Tá bom? Avaliar o quê? Malampate. Lembram? 3 e 4. Você vai se deparar com uma via aérea provavelmente difícil. Então, você tem que estar preparado. Por que, gente, é importante que a gente faça a previsão dessas dificuldades de laringoscopia? Exatamente para você ter, dentro desse algoritmo, possibilidade de imediatamente, ao perceber a via aérea difícil, na sua primeira tentativa de intubação, e não foi ótimo, você vai ter aqui ao seu lado uma série de dispositivos que vão substituir a sua laringoscopia e, de uma maneira geral, favorecer a obtenção de uma via aérea, mesmo que emergencial. O que você não pode deixar acontecer é ser... Gente, às vezes você está de frente de uma via aérea, isso já aconteceu várias vezes comigo. Você está de frente de uma via aérea difícil, principalmente agora no paciente com Covid, tá certo? Na hora que você tem que fazer uma que a gente chama de sequência rápida de intubação, eu vou ensinar vocês, tá bom? Você vê assim, na hora que você tira o oxigênio que ele estava ali, você faz a indução anestésica para entubar,
paciente, você começa a olhar na saturação, aquela saturação vai caindo. 92, 80, 70, 60. Você começa a ver o monitor de ECG, frequência cardíaca 70, 60, 50, QRS começando a largar. Quer dizer, então você tem que ser rápido. Para isso, você tem que ter todo um arsenal para te ajudar se caso for difícil. Né? Bom, dentro do mnemônico, né, da laringoscopia, que é o LEMON, né? Então, o look de olhar, o E de avaliar a regra 332, o M de malampate, lembrando, 3 e 4, o O de obstruction, tá certo? Ver se tem alguma coisa obstruindo. Na avaliação tua lá na chegada do doente, você já fez, tá? E o NEC, né, de mobilidade. Ver se tem alguma restrição de mobilidade cervical. Ou por uma artrose, um paciente já mais idoso, né, daí a questão da idade, ou às vezes na presença de um trauma cervical. Você não pode pôr o paciente em posição olfativa e nem hiperestender o pescoço. Tá bom? Então, essas são as dificuldades relacionadas à laringoscopia. Ok? Aqui, ó. Olha lá. Olha o 332, ó. Distância interincisivos. Olha aqui, ó. Olha como é fácil, gente, de fazer. Só que lembrando, tá? É ideal, porém não é obrigatório. É ideal, mas não é obrigatório que você coloque a mão do doente aqui, tá? Questões anatômicas, tá bom? Às vezes o doente é um gordinho, tem dedo gordinho e não vai dar a abertura com os dedos dele. Às vezes o médico é magrinho e tem dedinho fininho. Então o ideal é usar, mas de um modo geral, se couberem os 3 dedos aí, é já uma coisa. Ó, tiramento. Ó, 3. 3. No tiramento, ideal também é você pegar a mão do doente e colocar. Se não der, pode usar a sua. E o 2, tá bom? Ó, a distância da onde, ó? Cartilagem cricoide e tireoide. Olha aqui, ó. Cricoide, tireoide. Quando nós temos essa... E a regra dos 12, né, gente? Que é mento externo. Mas aí a gente faz menos porque normalmente você não vai estar pegando uma fita métrica e medir uma regra. É difícil de ter. Então, 332. Continuando. Olha aqui, importante ser também para avaliar a mobilidade cervical. Flexão do pescoço sobre o tórax. Aí, nesse caso, gente, é mais uma intubação assim. Você está um pouco mais consciente, ele responde, obedece aos comandos, você manda, às vezes, ele fazer isso. Né? Ó, flexão do pescoço sobre o tórax, acima de 35 graus. Extensão da cabeça sobre o pescoço, acima de 80 graus. Se você tem isso, com certeza você vai colocar o paciente na posição olfatória ideal. Flexão do pescoço sobre o tórax, 35 graus. Extensão da cabeça sobre o pescoço, 80 graus. Lembrando que paciente com trauma raquimedular, contraindicado a feitura desse tipo de avaliação. Bom, então, máscara facial, dispositivos supraglóticos, intubação orotraqueal com laringoscopia, mnemônico LEMON, 332, 35 graus, 80 graus, respectivamente, flexão e extensão. Tá certo? Quer dizer, e aí a gente parte para as dificuldades da via aérea cirúrgica. O que normalmente a gente vai ter dificuldade de via aérea cirúrgica? Primeiro é o seguinte, quando você pede a via aérea cirúrgica, na urgência, subentende que se você não conseguiu ventilar, se você não conseguiu passar dispositivo supraglótico, você não conseguiu entubar, tá bom? E aí, quando você chama para se fazer uma cricotireoidostomia de urgência,
Normalmente, o que pode ter de dificuldade aí para o cirurgião? Que ele já tem uma cirurgia prévia na região do pescoço, na região aí do nariz, né, a região da cartilagem, tá certo? E esse paciente tem, por exemplo, uma infecção, um hematoma grande, ou queimaduras grandes, normalmente você não consegue também, já dificulta, tá certo? A própria obesidade, fazer cricotileidostomia em paciente grande obeso, o panículo adiposo aqui é muito grande. Então, às vezes, fica difícil. Você até chega na cartilagem cricoide, mas na hora que você vai abrir ali o espaço, né? Na maioria das vezes, ele se retrai, você não consegue passar a cânula de traqueostomia. Pacientes que tiveram radiação prévia, por radioterapia para tumor, por exemplo, isso aí dificulta bem, e a própria presença de tumores, tá bom? Tudo isso aí são indícios de via aérea cirúrgica difícil. Ou seja, uma vez identificado, quando você pediu a ajuda, já tem que avisar. Ele vai se deparar com isso. Ok? Aí, gente, nós temos alguns planos, né? Nós vamos nos deparar aí. O plano A, né? É aquele paciente que ele ventila com a máscara facial e você consegue entubá-lo de forma tranquila. Sucesso. Ele chegou, você ventilou com a máscara adequada. Desculpe. Não precisou fazer dispositivo supraglótico, né? Tá bom? Com a máscara laríngea, por exemplo, e você fez as regras todas, classificou o Doppler teste, classificou Malampate, visualizou e entubou. Plano B. Paciente, você não consegue manter a oxigenação, né, com a máscara facial. Você parte para o dispositivo supraglótico, tá certo? Coloca a máscara facial com facilidade, não tem nenhuma dificuldade, e aí você vai ou despertar o paciente, retirar o dispositivo e reagendar, no caso de uma cirurgia. Se for um paciente grave de pronto atendimento, você vai manter ele entubado com o dispositivo supraglótico, no caso com a máscara, e vai solicitar cricotileoidostomia, tá certo? Porque você teve dificuldade para fazer a visualização das cordas vocais. E, no caso, o plano C, você não consegue ventilar ele com máscara facial, você não consegue visualizar fazer a laringoscopia ideal, não consegue entubar esse paciente. Despertar esse doente, às vezes, fica difícil, se não for um procedimento eletivo. Com certeza tem que pedir ajuda, chamar a equipe de cirurgia e proceder de uma via aérea de emergência, que é a cricotileoidostomia. Então, assim, cenários possíveis. O paciente chegou, ele precisa de suplementação de oxigênio de forma contínua, ele não tem nível de consciência. Você ventila com bolsa, válvula, máscara, faz a sequência rápida de intubação, né, visualiza, faz a laringoscopia ideal, consegue intubar. O paciente chegou, você está ventilando com bolsa, válvula, máscara, está mantendo saturação, você induz a laringoscopia, 3 tentativas, não consegue, coloca um dispositivo supraglótico e avalia a possibilidade de chamar um colega mais experiente para entubar, ou você já chama, você sendo um profissional experiente, avaliou que vão existir riscos para intubação orotraqueal,
você já aciona a equipe de cirurgia para proceder uma via aérea cirúrgica de emergência, visto que, na maioria das vezes, você não pode despertar esse doente, e não são procedimentos eletivos, tá certo? E, de cara, o paciente já chega com grandes traumas faciais, com fraturas de mandíbula, com grandes sangramentos orofaciais, que você já prevê que não vai conseguir enxergar, fazer uma laringoscopia ideal, você oxigena esse paciente da melhor maneira possível, tá certo? Seja com bolsa-válvula, máscara ou com dispositivo supraglótico, lembrando aí que o risco de broncoaspiração vai ser grande, e já aciona a equipe de cirurgia para proceder à cricotireoidostomia, ok? Mas, no final, o objetivo ele é único. E qual o objetivo? Fornecer oxigênio suplementar ao paciente criticamente enfermo. Ok? Bom, acabando, viu, gente? Quais são os diferentes dispositivos para a via aérea difícil, tá certo? E como que a gente indica esses dispositivos? Olha, gente, normalmente a gente tem máscara facial, o laringoscópio convencional, o videolaringoscópio, o fibroscópio, o tubo traqueal, o Filbush, que é um guia para a gente poder utilizar para passar o tubo traqueal quando existe dificuldade de visualização, os dispositivos supraglóticos, né, que são exatamente os diversos tipos de máscara laríngea, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, de máscara facial, tá bom? Olha aqui, ó, posição de novo, posição olfatória. Lembrem disso, gente. Posição olfatória quando é possível, C e E na mão, máscara facial adequada para o tamanho do rosto do paciente, coxim na região occipital com uma altura de 8 a 10 centímetros, de forma a alinhar os eixos orais, faríngeos e laríngeos. Tá bom? Tá. Eu nunca me canso de repetir isso para os meus residentes, os colegas médicos mais novos e principalmente para vocês, tá bom? Que vão aí em breve estar aí nos pronto atendimento. Laringoscopia, laringoscópio, tá bom? Qual que é, de um modo geral, a técnica para se proceder à laringoscopia ideal? Normalmente você, paciente em posição olfatória, paciente devidamente sedado, paciente com coxim, região occipital de 8 a 10 centímetros, com uma hiperextensão do pescoço, desde que não tenha contraindicação. Você afasta, entra com a lâmina do laringoscópio, tá bom? Essa lâmina ela pode ser curva ou reta. Na maioria das vezes, na maioria dos hospitais, a gente utiliza a lâmina curva. Você segura o laringoscópio com a mão esquerda, abre com os seus dedos a boca do paciente, coloca o paciente, estende o pescoço, você afasta, entra com a lâmina, com a ponta da lâmina na boca do paciente, você afasta a língua para a direita, da direita para a esquerda, você entra e leva para a esquerda, faz um movimento não de báscula. Não vai fazer isso. Você vai jogar para frente e para cima. Você não vai bascular a boca do doente. Você coloca a lâmina, faz esse movimento para frente e para cima, ancora a ponta da lâmina na valécula do paciente. Na hora que você ancora a lâmina na valécula do paciente, você vai, conforme está aqui, ter esta imagem. Tá certo? Isso aí
nós vamos, se a gente tivesse, né, presencial, a gente ia fazer isso nos manequins, né, na própria sala de aula, quando eu der essa aula para vocês. Mas, infelizmente, a gente está, né, à distância. Então, procurem ver vídeos. Existem inúmeros e inúmeros vídeos aí nessas redes, né, que mostram essas técnicas, tá bom? Mas o que vale lembrar é o seguinte, e na maioria das vezes uma lâmina 3 ou uma lâmina 4, que são as numerações para a população mediana, você afasta a língua, entra da direita para a esquerda, ancora na valécula através do movimento de para frente e para cima, nunca basculando, você pode quebrar os dentes do paciente. Na valécula você vai ter essa visualização. E se no exame prévio esse paciente era Malampate 3 ou 4, ou upper lip test, teste da mordida do lábio superior, classe 2 ou classe 3, a possibilidade de você não ter sucesso e visualizar isso aqui é muito grande. Por isso que é importante se fazer, tá bom? Estes testes prévios. Aqui são os diversos estágios, né? Quando você ancora, quando você visualiza a valécula com aquele movimento para frente e para cima, quando você ancora a valécula, você enxerga a epiglote, você enxerga as cordas vocais dessa maneira. Uma vez visualizadas as cordas vocais, você começa a introduzir o tubo orotraqueal. Você introduz normalmente até que o cuff de proteção desse tubo transpasse as cordas vocais. Uma vez feito isso, você insufla o cuff, conecta no respirador e ajusta a distância depois da rima do lado superior à numeração do tubo. Normalmente é entre 22 a 24, tá bom? Uma média de rima 23. Bom, situações para a laringoscopia. Ó, o gordinho aqui, ó, acabou de comer, barriga cheia. Intubação com o estômago cheio. É uma situação que pode acontecer, tá certo? O risco de broncoaspiração é muito grande, tá certo? Mas, nos casos onde a gente tiver a possibilidade de postergar um pouco essa intubação, tá certo? E conseguir manter esse doente não sob ventilação com máscara, mas se ele tiver nível de consciência para manter um reservatório facial por algum tempo, é o ideal, tá? Agora, se houver realmente necessidade de intubação, a gente tem que priorizar, mesmo com o risco de broncoaspiração. Por quê? Uma pneumonia broncoaspirativa, normalmente a gente consegue tratar. Na maioria das vezes, com sucesso. Agora, uma lesão neurológica ocasionada por uma hipoxemia, como nós vamos estudar a insuficiência respiratória aguda, é irreversível, né, gente? Então, a lesão, ela fica. Então, estômago cheio, se tiver que entubar, manobra de Selig, né? Cabeceira mais elevada, evitar vômito e proceder à intubação. Tá bom? Aqui são os dispositivos, que são a maioria de dispositivos supraglóticos, tá certo? São as máscaras laríngeas, existem várias máscaras laríngeas no mercado. O ideal são aquelas máscaras laríngeas, olha, como essa de baixo aqui, no canto inferior direito, que tem uma via para você fazer aspiração gástrica, tá certo? Você consegue, você passa a máscara, tá bom? E você insufla o cuff da máscara e você consegue, às vezes, como ela é um dispositivo, como eu disse lá anteriormente, é um dispositivo que não previne broncoaspiração, então sempre é importante você estar fazendo a aspiração
gástrica desse paciente, para evitar o acúmulo de eventuais broncoaspirações. Como que você vai passar a máscara laríngea, gente? Olha aqui, é simples. O paciente tem que estar em posição olfativa, o paciente tem que ter o coxinho embaixo da cabeça, o paciente tem que estar com o alinhamento dos seus eixos. Olha aqui, ó, tá certo? Tem que ter abertura de boca adequada, não pode ter tumor, não pode ter corpo estranho, não pode ter língua volumosa, tudo isso vai dificultar, igual nós vimos lá. Mas é assim, você fica de frente ao paciente, tá certo? Você segura a máscara facial, né, com a base voltada para a língua. Olha aqui, ó. Introduz até obter a resistência, tá certo? Uma vez obtida a resistência, você insufla o cuff. Então, portanto, posicione a cabeça e o pescoço como que para uma intubação traqueal. Tá? Eu falei para vocês. Mantenha o pescoço fletido, tá bom? E a cabeça estendida com uma mão, ó. Pescoço fletido e cabeça estendida com uma mão. Enquanto que com a outra inicie a passagem da máscara laríngea, com a sua abertura dirigida para a frente, né, para a base da língua. E o dorso, aplainado, o dorso da máscara laríngea é esse aqui, ó. Assim, contra os dentes incisivos do paciente. Não esquecer de lubrificar bem a máscara laríngea, tá, gente? Com xilocaína gel. E, em alguns casos, quando a língua for volumosa, pede para algum colega pegar uma gaze e segurar a língua do paciente para você passar. Porque, às vezes, quando você vai introduzir uma máscara laríngea, a língua vai junto e impede que essa máscara laríngea progrida. Tá bom? Aqui já tá terminando, viu, pessoal? Aqui é o resgate da oxigenação naquele paciente que já está traqueostomizado. É muito comum, vocês vão ver, nos planos de atendimento, quando você tiver de plantão na urgência, que chamam na enfermaria, que o paciente que está lá, que saiu da UTI, que está traqueostomizado, de repente ele perde a cânula, ou ele está em casa, em cuidados paliativos, e chega porque perdeu a cânula, quer dizer, tem que resgatar a ventilação desse paciente traqueostomizado. Perfeito? Bom, como que você vai resgatar normalmente a ventilação desse paciente? Você vai observar o traqueostoma desse paciente, aqui, ó, isso já está cicatrizado e aberto. Você vai ouvir esse traqueostoma, para quê? Para ver se não está tendo nenhuma obstrução, estridor, sibilo laríngeo. E você vai sentir, você vai palpar esse traqueostoma. Para quê? Para ver se não tem nenhuma massa que possa estar obstruindo. Uma vez visto, ouvido e sentido esse traqueostoma desse paciente, você vai, caso o paciente tenha perdido a cânula, a sua prioridade é manter a oxigenação. Gente, guarda uma coisa. Quantas vezes eu já vi? Às vezes o paciente está lá azul e o colega está tentando passar a cânula no paciente. Não é. O objetivo não é esse. O objetivo é manter a oxigenação do paciente. Se, de repente, ele perdeu a cânula, você bota lá uma mascarazinha facial infantil aqui, com uma litragem de 8, 6 litros. O paciente está ventilando, está mantendo saturação, mantém ali segurando a máscara, tá certo? Chama o colega, o cirurgião de tórax, cirurgião de cabeça e pescoço, ou cirurgião geral, e pede para ele te ajudar a repassar a cânula. Tá? Não consegue, não tem dry, entuba o doente. Tá bom? Mas o objetivo é manter ele oxigenado e não repassar essa cânula. Olha lá, se o paciente estiver ventilando pela estomia, mantenha a oferta de oxigênio. Se precisar aspirar, às vezes tem secreção, se ele broncoaspirou, você faz isso, mas sem ficar empurrando a cânula de aspiração dentro do traqueostoma. Tá certo? Você pode empurrar ainda mais secreção ou próprios estantes. Se você for fazer a reposicionamento, você viu lá, você viu, ouviu e sentiu, viu que
ajudar a reposicionar a cânula. O paciente está colaborativo, tem drive respiratório. Você usa um fio bush, que é um guia, certo? Você passa o guia, lubrifica a ponta do fio bush, o guia passa por dentro da traqueostomia, aí ficou lá, né? Então, o fio com o traqueostoma aqui. Aí por dentro do fio bush, ou do fio guia, você passa a nova câmara de traqueostomia, lubrificado, introduz e retira o fio bush, tá bom? Se tiver resistência para o fio bush passar, vamos lembrar que o objetivo não é repassar a câmara, é manter a oxigenação. Portanto, manter a oxigenação e pede ajuda, tá certo? É aqui, por exemplo. Não conseguiu reposicionar, o paciente tem drive, está acordado. Ó, máscara facial infantil. Você pode usar e ventilar, se ele precisar de reexpansão, sem neurológico. Aqui, tá certo? Você pode usar uma máscara laríngea infantil 2 ou 2,5, também, que vai te dar aí uma boa ventilação para esse paciente. Então, assim, vocês estão de plantão, o paciente perdeu a traqueostomia, pense em oxigenar, não preocupe em repassar a sonda não, tá bom? E era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês nessa nossa primeira aula inaugural. Espero que a aula tenha sido boa, tá certo? E assim,